Verónica Macamo é Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, aqui mais uma vez conosco e desta vez veio participar num encontro sobre desarmamento e não proliferação. O que é que Moçambique tem a dizer sobre este assunto no Conselho de Segurança? Bom, nós somos adversos à continuação de fabricação de armas, sua comercialização. Estamos a falar de armas nucleares, porque não só nos prejudicam, mas porque é uma situação muito sensível. Já imaginou se, porventura, algum país distraído que tenha armas ou que esteja a produzir armas nucleares se lembrar de utilizar? A humanidade vai embora. Nós não queremos isso. Queremos que este mundo continue a ser um mundo vivível, as pessoas estando aqui e deixarmos o melhor legado para os nossos filhos. Portanto, nós somos a favor de desarmamento nuclear, sem dúvida, e é essa tese que viemos defender. Há um outro desarmamento que importa E para não proliferação de situações... armas logo, sim. Pois é. Há uma outra questão ligada ao desarmamento, não nuclear, mas as armas em si, né, que proliferam pelo mundo. Diz-se que estas armas mais ligeiras estão a constituir ameaça crescente nos países. Temos o caso da República Democrática do Congo, temos o caso de Moçambique, com os recentes ataques terroristas. Como é que o país acha que deve ser feito? Como é que o mundo deve se unir, estando no conselho em que está, não é? Como é que pode influenciar para que estas armas não parem em mãos erradas? Bom, nós temos estado a defender, porque realmente, tanto a proliferação de armas, mesmo não falando de armas nucleares, mas essas armas que acabam matando, acabam, portanto, provocando danos nos nossos países, acaba criando condições para o retrocesso, de facto é muito nocivo. O que nós temos dito é que como se chama, o protocolo que deve ser respeitado. Há portanto, instrumentos que devem ser respeitados, porque o problema não é ter arma. Nós precisamos ter arma para nos defendermos. Os países todos precisam de ter armas para se defender. Portanto, quando estão tanto em elementos não estatais, esse é que é o problema. O problema é que o mundo até aqui, apesar de se organizar, ainda não conseguiu detectar quem são esses que metem, portanto, as armas nos nossos países utilizando mecanismos não estatais, mecanismos não legais. Portanto, nós somos contra, somos mesmo, tanto adversos a essa circulação de armas, porque é isso que efetivamente cria problemas nos nossos países. Se as armas estivessem nas mãos do Estado, que tem responsabilidade, estou a falar de Estados mesmo, que tem responsabilidade de cuidar da soberania, de defender, portanto, a soberania territorial, enfim, autodefesa, aí não seríamos problema. O problema são esses grupos. Mas como não sabemos quem são os mentores desses grupos, não sabemos quem está por detrás, o mais importante é que continuemos como mundo a nos mobilizarmos para, de facto, procurar e cooperar para que se encontrem os tais grupos, sobretudo esses que estão tanto a financiar e por essa via também a garantir logística, tanto logística, estamos a falar de armamento, mas também logística, tanto estamos a falar de alimentação desses terroristas, de facto devem ser encontrados e responsabilizados. Falando em terrorismo, Moçambique é um caso, portanto, houve ataques recentes, mas há ao mesmo tempo um esforço internacional para apoiar a União Europeia, onde está Portugal a fazer força, mas tem também algumas ações de várias partes do mundo. Como é que está esta situação? Até onde é que podemos dizer que se está a avançar em Moçambique? Bom, há avanços. Como sabe, os terroristas reagrupam-se de quando em vez. Portanto, muitas vezes nós pensamos que a situação estava muito calma. Aqui mesmo eu disse que nós já não tínhamos nenhuma base. Não posso dizer agora que é a base, mas há reagrupamento. E esse reagrupamento está neste momento, portanto, a ser atacado pelas nossas forças de defesa e segurança. Os nossos jovens estão a fazer um bom trabalho. Por causa disso mesmo, a situação melhorou. Porque há 2 semanas, ou um bocadinho mais do que 10 dias, a situação estava mais complicada. Porque se reagruparam, eventualmente os seus mentores injetaram tanto armas como tanto dinheiros e tanto também a parte logística para continuarem, portanto, a coisa como chama, a destruir, a matar e a conduzir-nos para retrocessos e nós não queremos. Aqui em Nova Iorque perguntam-lhe como é que está, que ajuda é que precisa, que tipo de perguntas é que lhes fazem aqui sobre a situação em Moçambique? Bom, nós já temos a União Europeia a apoiar. Temos também países individualmente tomados a apoiar.
Como sabe, nós estamos a conversar até há bem pouco tempo com a União Europeia, porque a União Europeia, com filosofia, não está, portanto, com filosofia não dá armas, dá material não letal. Portanto, até drones pode dar, mas material letal não. Mas nós estamos a conversar com a União Europeia, porque a União Europeia, para além de nos dar tanto apoio material, também treina os nossos jovens. Mas treinar uma pessoa a dizer que vai lá sabe, combater o terrorismo fica complicado. Como é que a pessoa vai pegar a mão? Não pode. Tem que ter armas para poder efetivamente fazer face às investidas tanto dos terroristas e tentar efetivamente fazer o esforço para eliminar do nosso solo pátrio. As pessoas dizem que não é possível o terrorismo acabar, mas eu penso que se nós nos unirmos mesmo e fazermos um esforço muito grande como Sociedade das Nações, nós temos capacidade de efetivamente eliminar o terrorismo. Agora é preciso que haja uma ação, é preciso que haja articulação, coordenação, troca de informações e também troca de estratégias, informações como estratégias para efetivamente eliminar, porque há países que já conseguiram eliminar. A Argélia, muitos países conseguiram eliminar. Portanto, precisamos de constatar mais, precisamos de articular mais, precisamos de ter mais apoio. É preciso que se olhe para esse assunto, dizer há pouco tempo, quando estava a discutir esse assunto na Antália, portanto, na Turquia, de que o mundo tem que olhar para esse problema como um problema do mundo, dele mesmo, e não olhar como um problema do Mali, de Moçambique, porque os terroristas, enquanto nós estamos distraídos a pensarmos que é um problema de país A ou de país B, o que vai acontecer é que ele vai se agrupando, vai efetivamente se expandindo. E nós não podemos permitir isso. Não podemos permitir que o mundo amanhã seja, de facto, de pessoas que vão viver numa situação de terror, como estão a ver alguns países, como estão a ver as nossas populações, por exemplo, em Cabo Delgado. Ministra. É complicado uma pessoa sair de casa para carregar aquilo que tem e pôr na cabeça. Tem imaginar uma pessoa que tem o futuro, o presente e o futuro na sua cabeça. Tem ideia do que é isso? Portanto, todos os anos a pessoa trabalhou, fez um esforço muito grande, mas quando chegam, por causa do medo de efetivamente ser molestado, vai ter que carregar tudo o que é possível carregar na sua cabeça. Quem tem carro vai aproveitar, quem tem motorizado vai aproveitar, mas mesmo assim não se consegue carregar aquele esforço. E a pessoa vai para um sítio onde não sabe o que vai encontrar. É uma situação muito triste. Estou a falar daqueles que se salvam. Infelizmente temos agora alguns deslocados que temos que voltar outra vez. Já tínhamos resolvido, porque à medida que o tempo foi passando, nós também começamos a dizer aos nossos amigos, olha, em vez de dar comida, comecem a criar-nos condições para que a população possa produzir e viver a sua custa. Sabe quando todos os dias dar alguma coisa, como tem um ditado que diz que em vez de dar peixe, ensina a pescar. Então começamos a tratar com os nossos parceiros para darem, portanto, sementes, instrumentos de produção, por exemplo, instrumentos para pesca, etc, etc, etc. Então estávamos mais tranquilos com aquela população. A população era própria a voltar para as zonas, portanto, que estavam mais seguras. Agora voltamos outra vez a ter um número não tão elevado, mas é número. Nem que fosse 100 pessoas a sair, é muita gente. Alguém que saiu do seu habitat, deixou de ter a sua vida normal para efetivamente sair para um lugar incerto onde o governo vai lhe colocar e, portanto, ter que lhe dar alguma coisa. Vou falar de uma outra carga, não é, que Moçambique vai ter, que é a carga de responsabilidade de dirigir 15 Estados-membros do Conselho de Segurança daqui a mais um mês e meio. Está preparado? O que é que se faz e quais vão ser as prioridades de Moçambique? Bom, nós estamos preparados, mas estamos neste momento a terminar, portanto, a preparação. Como sabe, tem que se fazer uma negociação e conversa com os outros países, mas há de estar à volta das questões de segurança. Como sabe, não só porque o órgão de segurança, mas também porque são as preocupações, portanto, que nós temos no país. Seguramente vamos efetivamente partilhar e conversar sobre o que fazer para que a arquitetura de segurança seja cada vez mais sólida e onde possamos olhar com alguma esperança e a trabalhar para que efetivamente o mundo seja mais pacífico, o mundo seja mais harmonioso. Porque de outro jeito fica difícil. E aquela questão do clima associado à segurança ou à insegurança ainda é relevante? É relevante, sim. É verdade, não pensamos da mesma maneira no Conselho de Segurança. Não? Alguns acham que não, outros acham que sim. Mas, efetivamente, o clima é um assunto que mexe com a segurança. Pelo que Moçambique vê, principalmente destes últimos fenómenos, o que é que diria agora? Bom, nós não temos dúvida que isso mexe com a nossa segurança. É verdade que Moçambique tem sabido lidar com a questão das mudanças climáticas, com os efeitos das mudanças climáticas. Nós temos uma componente de prevenção muito grande. Mas, muitas vezes, prevenimos
como os efeitos dos ciclones são tão rudes, tão duros, que muitas vezes pensamos que podemos fazer face, mas acabamos efetivamente tendo algumas situações sensíveis, porque, como por exemplo, viu o Fred veio, destruiu, foi e voltou, portanto, mais forte. Mas no nosso caso, ainda não é um problema de segurança em si. Há de ser um problema de segurança devido das pessoas, mas não segurança para o país. Mas isso não deve efetivamente distrair os nossos países. Devem olhar para essa questão como uma questão muito sensível. Portanto, as medidas de adaptação, as medidas tanto que estão relacionadas com a criação de infraestruturas para que os países possam ter. Às vezes eu costumo dizer, bom, se nós tivéssemos infraestruturas sólidas para conter as águas, não é possível conter tudo. Quando vem o ciclone, vem, mas quando há alguma fragilidade, a situação fica mais sensível. Portanto, há mais efeitos do que se tivéssemos infraestruturas mais fortes. Mas para que isso aconteça é preciso que nos apoiemos como países. Sabe, a África é vítima. Não somos nós que poluímos o mundo. Nós estamos agora preocupados em responsabilizar ninguém. O que estamos a dizer é que devemos compartilhar, portanto, estarmos todos juntos e encontrar forma para esse problema que criamos. Embora efetivamente a África não tenha criado rigorosamente, mas está aí o problema e tem que ser visto como um problema. Ministra, está a falar de tudo isto, portanto, como uma mulher líder que recebeu um prémio há 2 dias. Parabéns. Obrigada. Sei que uma das motivações aqui da presença de Nova Iorque foi exatamente receber um prémio global das mulheres pela liderança. Esteve quase 2 décadas no Parlamento, depois trabalho no governo. O que é que tem a dizer neste momento a mulheres de Moçambique, lusófonas, mas também as meninas, não é? Em tempos difíceis, parece que o futuro fica meio sombrio, não é verdade? Da vida que teve e dali da frente do pódio quando recebeu o prémio, o que é que esteve a pensar quando pensou nestas pessoas todas? Bom, primeiro, é muito mais fácil fazer a avaliação naquele momento. Não de nós como pessoa individualmente tomado, mas como país, como disse, como tanto membro da comunidade lusófona, mas também como uma África. Eu sinto que há uma alegria que sai do nosso peito. Por quê? Porque quando nós olhamos para trás e fazemos a avaliação do que era a mulher ontem e do que é a mulher hoje, realmente não podemos dizer que é de noite para dia, mas muita coisa foi feita. Muita coisa foi feita. Particularmente naquelas coisas sensíveis, como por exemplo a educação, que é muito importante. Eu costumo dizer, não se compara portanto, duas coisas diferentes. Se você quer que o homem e a mulher sejam iguais, cria condições a partir da educação mesmo. Porque se eu sair aqui fora e dizer que quero recrutar 100 enfermeiros, ou nesse caso 100 médicos por hipótese, se não houver, portanto, quero 50-50, se não houver 50 homens ou 50 mulheres, eu não vou conseguir recrutar. Então, sinto que a base, que é a educação, já está lá. Precisamos de cultura consolidá-la, mas já está lá. Mas também as políticas de empoderamento, portanto, da mulher, mesmo olhando para as questões de género, houve muita evolução. É verdade que a cara ainda tem, como é que a pobreza ainda tem cara da mulher. Se eu sair mesmo aqui, CSW está aqui, há tanta pessoas, mulher aqui a chegar discutir. assim 20, não é? E 20 homens, 20 mulheres, seguramente, aqui não sei rigorosamente, mas no meu país, havemos de encontrar mais mulheres naqueles 20 pessoas, estou a falar de uma forma aleatória, do que nos homens. Mas estamos a marchar. Estamos a marchar. Em termos econômicos, se calhar precisamos fazer um pouco mais. Porque se nós olharmos para a área política, eu penso que nós evoluímos muito. Evoluímos muito, é por isso que eu dei, portanto, como é que é? Disse que dedicava ao presidente Filipe Jacinto. Ele fez uma revolução muito grande. Nós não temos, por exemplo, menos de 40%, nem nos governadores, nem nos administradores, nem nos chefes de posto. Estou a falar de lá de baixo, nem nas localidades. Portanto, em alguns temos 40%, mas a margem ultrapassa 40%. Foi uma revolução muito grande. Também é verdade que no governo temos agora 50%. Mas também se olhar para os órgãos de soberania, temos a presidência da Assembleia, que é o número 2 do país, temos o Conselho Constitucional, temos o presidente do Tribunal Administrativo, temos a Procuradoria-Geral da República, enfim. As moçambicanas estão numa situação confortável em termos de emancipação da mulher. Agora, se me disser que já está, não, ainda falta. Precisamos de continuar a trabalhar. Por que estamos satisfeitos? Porque também quando olhamos para aquilo que é mais importante, que é
é coisa como chama, é a legislação. Também a legislação tem sido uma legislação que coloca homens e mulheres numa situação de igualdade. Eu costumo dizer que quando a lei, porque a lei é assim mesmo, rege para o presente e rege para o futuro. Por quê? Porque ele vai um pouco condicionando, portanto, o comportamento dos homens. Porque as pessoas começam, portanto, a lei é positiva, é assim mesmo. Portanto, sempre vai criando situações em que as pessoas querem estar em conformidade com ela. Por causa disso, ela acaba gerindo mesmo, portanto, as situações futuras. As pessoas estão ali a olhar, mas a olhar para o futuro, olhando para o quadro legal que está lá. E o nosso quadro legal é muito bom. Temos ainda algumas situações. Ainda precisamos de continuar a alfabetizar, precisamos de continuar a educar, precisamos de efetivamente fazer um bocadinho mais na área econômica. Hoje, se olharmos no campo político, acho que estamos bem, estava a dizer há pouco tempo. No âmbito social também eu sinto que há cada vez menos complicações. Estamos com algum problema de violência doméstica. Sim, estamos. É verdade que a violência doméstica contra a mulher, mas está a diminuir. Não só porque a lei é muito dura, mas também porque a própria lei acaba conscientizando os homens e mulheres de que efetivamente se não devem se agredir. É que quem ama não agride, não é? Amor e agressão são coisas completamente diferentes. Então eu sinto que há muita coisa que foi feita, tanto no país, mas também olhando mesmo para ser pelo Peru, sentimos que houve avanços. É verdade, não estamos todos na mesma posição. Há países um bocadinho mais avançados e outros. Não me compete a mim agora fazer julgamento, mas acho que devemos nos dar por felizes por termos chegado a este estágio em que estamos agora. E devemos continuar a trabalhar, homens e mulheres. Porque eu não vejo uma lutação feita por mulheres. Sabe, costumo, quando falo um pouco, às vezes pede para falar comigo, para transmitir alguma experiência. Eu costumo dizer, uma sociedade que não valoriza homens e mulheres, não integra homens e mulheres, era própria que se arrisca a perder. Você está a ver, nós somos 50, portanto, 52% da população moçambicana. Mulheres. Se essas 50,7%, porque estamos a falar de mais da metade da população, não é bem integrada, quem vai perder? Não são as pessoas. As pessoas, as mulheres, podem sentir-se não valorizadas, sentir que devem ser valorizadas mais, mas no fundo, quem perde é a sociedade. Por isso, essa questão de mulher é uma questão de homens e mulheres. Infelizmente, já evoluímos muito. Eu recordo de uma certa altura que era um pouco complicado porque as tradições retrógradas estavam ali, mas agora se moveram muito. No meu tempo, para você trabalhar, uma mulher trabalhar era um assunto, né? Tem que explicar ao homem porque tem que trabalhar. Mas hoje é normal. Acho que até o homem já nem pergunta se você quer trabalhar ou não quer trabalhar. Porque acho que já é uma coisa natural, normal. Portanto, eu penso que houve muitos avanços. Precisamos de coisas, tanto mais na área econômica, precisamos de fazer mais. Porque se você olhar para a pirâmide assim, há de encontrar algumas ilhas de mulheres, depois vai apanhando outras, mas à medida que vai descendo, há de encontrar aqui na base mais mulheres do que homens. Os homens ficaram lá em cima. Né? Muito obrigado. Eu não vou lhe perguntar o que é que respondeu quando lhe perguntaram há tantos anos atrás qual era a motivação para trabalhar, porque é que tinha que trabalhar. Vou só agradecer-lhe, sim, pela presença aqui, mais uma vez na ONU News. E eu espero que tenha boa viagem de regresso a Moçambique. Obrigada. Muito obrigado. Deus é Pai, vamos ter. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigadíssimo.